Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nesse segundo trimestre do ano de 2024, o trimestre que tem por título A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 5 e tem por título Os Inimigos do Cristão. E para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo à região da Galácia, capítulo de número 5, versículos de número 25 e 26, que diz assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Queridos irmãos, a verdade prática diz assim: na jornada de fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia! O texto, a leitura bíblica em classe para essa lição está em duas partes, em dois livros da Bíblia Sagrada. Primeiro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 11 a 14, onde diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Também, queridos, vamos ler na primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, onde diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos irmãos, os objetivos da lição são identificar o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, explicar o conceito bíblico da palavra carne e apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição, de acordo com a proposta da lição. E aí o que nós temos, né, irmãos? Nós, como crentes, nós precisamos entender algumas coisas. Quando eu estou ensinando novos convertidos, eu tomo cuidado de ensinar, de dizer para os novos convertidos que nós não estamos sós no mundo, não é? O mundo, nós não estamos sós, que às vezes algumas pessoas ensinam, pregam a Bíblia, vivem a Bíblia até, como se só existisse ela no mundo. Só que não, da mesma maneira que eu falo de Deus para as pessoas de acordo com a Bíblia Sagrada, tem pessoas que falam de Deus de acordo com outros livros, ou de acordo com o que tem na sua própria cabeça do que vem a ser Deus. Mas nós, como crentes, nós vivemos em meio tanto a contextualizações diferentes em relação à nossa fé, como nós vivemos em meio a inimigos. E nós temos inimigos. Nós temos inimigos que nos atacam de maneira externa, como, por exemplo, o diabo e o mundo. E um inimigo que nos afronta do ponto de vista interno, não é? No que diz respeito à carne. Ambos esses inimigos aí, eles constituem uma posição que nos enfrenta
tanto do ponto de vista externo como do ponto de vista interno. Então, quantas ciladas o inimigo, não é, já armou para nós, para nossa vida? E quantas armadilhas o sistema mundano planeja para nos afrontar? Não é? Quantas tentações por meio de pensamentos, sentimentos e vontade estão a todo tempo nos confrontando. Uma vez uma irmã do círculo de oração orou por um irmão e ela colocou a mão sobre a cabeça daquele irmão, era um irmão bem abençoado, e ela disse: a sua guerra está aqui, ó, na mente. Mas não é que você seja endemoniado, desviado, coisa desse tipo. É porque o mundo é tendencioso, irmãos, a plantar armadilhas que nos levam a tomar atitudes contra a vontade de Deus na nossa própria vida. Olha, uma vez eu ouvi de um professor universitário, né, eu estava fazendo um trabalho com esse professor da área da comunicação, e ele disse assim, ele disse: Mário Sérgio, eu vou lhe falar uma coisa, se todo mundo soubesse o que está por trás da produção de algumas programações, por exemplo, de TV, as pessoas simplesmente não assistiriam mais TV. Né? Então você vê que foi uma colocação forte de uma pessoa que é da área, e mais, que não era crente. Né? Mas foi uma denúncia e, ao mesmo tempo, uma palavra de alerta e uma colocação assustadora. Então, essas influências de fora, somada às astutas ciladas do diabo, elas formam um conjunto de inimizades que vão contender contra a nossa comunhão com o próprio Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado dessas coisas, não é? Que tão de perto nos rodeiam. E dentro desse contexto, a nossa jornada, ou a jornada da vida cristã, e durante essa jornada, nós vamos nos deparar com perigos e mais perigos que vão atrapalhar ou querer atrapalhar a nossa caminhada rumo ao céu. Dentro desse conjunto de inimizade, a proposta dessa lição é tratar de 3 delas. Eu não diria que são as 3 principais, mas são três inimizades, 3 inimigos fortes, não é? Que contendem contra a gente. Então, por exemplo, 3 inimigos que vão tentar nos atrapalhar: o diabo, não é? A carne e o mundo. Então, o diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne está do lado de dentro, não é? A nossa natureza pecaminosa. E a Bíblia chega a nos alertar e a dizer que a carne contende contra o espírito, não é? E aquele que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. Então a Bíblia diferencia. Então nessa lição nós vamos enfatizar esses 3 inimigos na jornada da vida cristã, na jornada da vida de um crente. Então aqui nós vamos aprender sobre a necessidade indispensável de resistir aos inimigos e de todos aqueles que aceitaram a fé de Cristo, né? Os inimigos de todos aqueles que aceitaram a fé em Cristo e resolveram mudar de vida. Então também eu quero mostrar aos irmãos a oportunidade de entender como nós vamos vencer e o que a Bíblia ela nos oferece para a gente tanto vencer as tentações do lado do diabo, como permanecermos no caminho de Cristo que leva à salvação. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é acerca da velha e da nova natureza. Então, antes de nós fazermos menção aos nossos inimigos, nós precisamos entender que éramos, não é? E o caminho da transformação que nos foi proposto. Então, na teologia, nós chamamos esse embate, né, do que a gente era, do que a gente é a partir de agora, de guerra entre a velha natureza e a nova natureza. Então, vamos entender melhor o significado disso. Primeiro, a velha natureza. Então, nas Escrituras Sagradas, e é importante lembrar aos irmãos que sempre
temos que fazer menção às Escrituras Sagradas, porque nós somos crentes, e crente anda conforme a Bíblia Sagrada determine que ele ande. Então, nas Escrituras Sagradas, o termo, não é, velha natureza, ele é usado tanto para descrever a natureza humana, quanto para qualificar o princípio que está sempre disposto a se opor ao espírito. Não é? A velha natureza, ela tanto é um princípio que sempre está ali à disposição para contender ao Espírito, Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Então, essa propensão para as práticas pecaminosas, nós herdamos do pecado original, de Adão, quando Adão transgrediu e afetou toda a raça humana. Então, desde Adão, que nós passamos a ter a velha natureza. E a velha natureza contende contra o Espírito. Tá certo? Porque ela leva a um caminho que não agrada ao Espírito. Então, William Barclay, ele chega a dizer que a carne é aquilo que o homem fez de si mesmo, em contraste com aquilo que Deus fez. Então, é preciso a gente destacar, com bem calma, que a carne não pode ser confundida com o corpo, não é? Do grego, no grego somar. Isso é visto que este é uma dádiva divina, não é? E é o templo do Espírito Santo. Então aqui eu estou falando, a carne que eu estou falando aqui é a velha natureza. Então acerca dessa natureza, né? Eu estou falando de alma, de sentimentos, de emoções, não é? De desejos. Então acerca dessa velha natureza, a Bíblia nos orienta a não andarmos segundo os seus impulsos, mas nos despojarmos dela, não é? E fazer morrer seus desejos, fazer morrer as suas, digamos assim, as suas tendências, que são tendências para o mal. Também a nova natureza. Então, a nova natureza, ela é fruto da regeneração ou do novo nascimento. Os irmãos sabem que quando nós aceitamos Jesus, acontece várias coisas. A regeneração, a santificação, não é, irmãos? Enfim, acontece uma série de coisas ali. Uma delas é a regeneração. E eu falei nas lições passadas que a regeneração é uma coisa que acontece imediatamente após a decisão para Cristo. O que está em Cristo, nova criatura é. Não é? A Bíblia não diz que o que está em Cristo, nova criatura será. Não. Nova criatura é. Eu sou, tu és, ele é. Ou seja, está falando um tempo presente. Nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo agora se fez novo. Então, a regeneração é algo que acontece de imediato. Então, a nova natureza, aqui, ela é fruto da regeneração ou do novo nascimento. Regenerar significa ser gerado novamente, literalmente nascer novamente. Então, é o ato que se dá na vida de quem aceita Jesus e o torna participante da vida e da natureza divina. Então, essa nova vida, ela nos é transmitida pelo Espírito. Não é? Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser templo de Deus e morada do Espírito. Não é? Então, o Espírito, ele nos proporciona a oportunidade de vivermos uma nova vida. Então, esse ato, ele é concedido ao crente quando, pelo Espírito, ele desliga o pecado de Adão, não é? E se conecta com Cristo. Ou seja, ele passa a andar não mais conforme os desejos da carne. Ele passa a andar em conformidade com a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, do 17 ao 24, e também em Gálatas 5 e 22, ele ilustra essa mudança, quando ele diz assim: éramos zambujeiro, mas fomos enxertados na boa oliveira que é Cristo. E por meio da sua seiva,
o Espírito Santo, a sua seiva que é o Espírito Santo, podemos produzir bons frutos. Ou seja, desde o momento que aceitamos Jesus, que a velha natureza, herança de Adão, ela passou a não mais ter efeito sobre nós. Agora nós somos novas criaturas e andamos em conformidade com a nova natureza, tá certo? Agora, é importante falar sobre a guerra interior também. Então nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não, né? Ainda não da presença do pecado. Nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, ou seja, dos efeitos, mas ainda não da presença. Então, no campo do nosso interior, ainda se trava diariamente uma guerra, um conflito permanente entre a carne e o espírito. Então, é importante falar que a carne e o espírito, eles se opõem entre si. E o apóstolo Paulo, ele tratou da guerra interior que existe em cada cristão com suas duas naturezas, né? Então, nessa batalha, carne versus espírito, vencerá aquele que dermos a maior preferência. E aí vem já aquela famosa pergunta pastoral. Qual a preferência que nós estamos dando na nossa vida? Nós estamos dando a preferência à carne ou nós estamos dando preferência ao espírito? Nós estamos dando preferência à velha natureza corrompida, dominada pelos desejos, conforme as influências desse mundo que nós vivemos, ou nós estamos dando preferência ao nosso espírito? E como crentes, o nosso espírito é a parte da constituição humana que se comunica com Deus. Se nós estamos dando prioridade ou preferência ao espírito, logicamente, né, irmãos, nós vamos conseguir vencer as guerras interiores, tá certo? Agora vamos conhecer um pouco os nossos inimigos. Eu apenas vou citar aqui alguns, mas depois, os 3 inimigos que a lição destaca, mas depois eu quero dar uma ênfase maior a cada um. Então, a título introdutório, o primeiro inimigo que nós vamos tratar é a carne, né? A carne do grego sarx, tá certo? Então, a natureza carnal, a velha natureza que herdamos de Adão depois da queda, é uma natureza que ela se opõe completamente a Deus, que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual para agradar ao Senhor. Não é, irmãos? Então, a carne aqui, ela se refere à nossa natureza caída, à nossa natureza pecaminosa, e que às vezes na Bíblia é chamado de velho homem ou velha natureza, né? Que surgiu desde a desobediência do homem lá no Jardim do Éden. Então, essa é a carne, tá certo? Essa é a carne. Segundo o inimigo é o mundo, o próprio mundo. Então, a Bíblia, ela nos ensina que nós não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é, indiscutivelmente, ser inimigo de Deus. Então, o mundo aqui do grego é cosmos, não é? Não é o planeta Terra. Eu não estou falando do planeta Terra, onde vivemos, mas eu estou falando do século mal que nós somos contemporâneos, ou seja, aonde nós estamos vivos atualmente, a contextualização onde nós vivemos, não é? O grande sistema do mal que domina ao redor de todos nós e que é governado por um príncipe. Esse príncipe é o Satanás, não é, irmãos? Ele é quem domina o mundo, tá certo? Então é o governo mundial de rebelião contra Deus e que se opõe ao Senhor Jesus e satisfaz, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então é sobre este mundo que a Bíblia fala que jaz o maligno, né? Então é esse mundo, é o sistema mundano, são as coisas más que elas são, digamos, elas são impostas para contender, para nos empurrar da presença de Deus. E terceiro, o diabo, né? O grande adversário do homem é o próprio diabo, né? O príncipe das potestades do ar, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 2. Então, o diabo, ele rege os negócios desse mundo mal.
né, o seu grande objetivo sempre será contrariar a vontade e o programa divino no mundo, da igreja e do crente. Então é assim, ó, uma vez, eu estava num lugar, eu conheço um pastor que ele gosta de contar historinha. Por exemplo, ele foi professor, então ele tem aquele jeitão de professor. Por exemplo, ele diz assim: irmãos, a Bíblia diz que nós devemos meditar na Bíblia uma vez por semana, amém? Aí se o povo não tiver ligado, diz amém. Faz, não, Bíblia diz que nós devemos meditar todos os dias, dia e noite, né? Ele tem esse negocinho assim, e ele gosta de ensinar com historinhas, com figurinha, né? Aí, pois, os mais jovens que se preparam para o vestibular, para o Enem, eles estudam muitas figurinhas. E uma vez ele disse assim, eu entendi o contexto, né? Não estou falando que ele errou, mas ele disse assim, irmãos, porque estavam falando muito sobre o diabo no culto. Aí ele disse assim, irmãos, é o seguinte, ó, uma vez, uma irmã foi saindo para a igreja, tinha um rapazinho chorando, sentado lá no meio-fio, de frente à igreja. Aí a irmã disse assim, rapaz, por que você está chorando tanto? Como é seu nome? Aí ele disse assim, eu sou o diabo. E por que você está chorando? Aí ele disse, é porque tudo que acontece aí dentro, os crentes dizem que é culpa minha. E algumas pessoas entenderam o que o pastor quis dizer. Algumas pessoas entenderam que o pastor disse que a gente não pode ficar fazendo menção toda hora ao nome do diabo. A gente faz menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Mas algumas pessoas pegaram isso daí e descontextualizaram. E começaram a chamar o diabo de coitado em alguns aspectos. Não, tem música que a gente não tem problema ouvir. Irmãos, o papel do diabo é sempre fazer o mal. É sempre contrariar as coisas de Deus. Ele não é amigo de ninguém. Ele vem como ladrão para matar, roubar e destruir. O único que veio para dar vida e vida em abundância chama-se Jesus Cristo, né? Então, por meio da sua morte e ressurreição, Cristo venceu a carne, Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o diabo. Então, esse inimigo, ele é o principal agente da tentação, né? Então, logo nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos o diabo tentando nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva. E por causa disso, nós sofremos até hoje as consequências do pecado. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, temendo que o tentador vos tentasse, né? Aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, dizendo que temia que eles fossem enganados pela serpente. E alguns ignoram por falta de conhecimento, outras porque preferem não acreditar, né? Ignorar o diabo não o fará deixar de existir ou de investir contra nós. Então, acerca disso, o apóstolo Paulo diz, porque não ignoramos os seus ardis, né? Então, o apóstolo Pedro também afirmou que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tá certo? Então, embora existam anjos decaídos que estão presos, né? Os piores que a Bíblia diz estão presos ainda, existem outros que estão soltos. E esses são agentes de Satanás, né? E estão sob o domínio de Satanás e sob o seu controle. Então é um diabo, é um inimigo que ele merece ser considerado, tá certo? Então é justamente sobre ele que eu vou dar continuidade, explicando um pouco mais acerca desses inimigos. Então, o primeiro inimigo do cristão, número 1, é o diabo. Então, a existência do diabo como pessoa, ela é descrita desde o livro do Gênesis. O diabo não é brincadeira, né? E aí eu já vou adiantar uma coisa para os irmãos. É porque contra o diabo nós não temos força. Não, irmão, estou falando de um querubim ungido, de um dos oficiais de Deus no céu. Né? Nós não temos força. A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia contra Satanás por causa do corpo de Moisés, ele não ousou dizer nada contra ele. Antes ele disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, você vê que o arcanjo Miguel, não é? ele foi para cima em nome de Jesus. Então nós também não teremos a menor chance usando as nossas forças.
E nós temos que conhecer o poder do inimigo. Então, no Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas no Gênesis, em 1 Crônicas, em Jó, em Salmos, no livro do profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Zacarias e mais outros lugares aí. No Novo Testamento mostra a atuação do diabo cerca de 25 vezes das 29 passagens do Evangelho que Jesus o menciona. Então, em seu ministério, Jesus atesta a realidade de Satanás. Ou seja, o próprio Jesus, que é a nossa referência de fé, que é o nosso Senhor e Salvador, ele deixa muito claro que o Satanás existe, o diabo existe, tá certo? Então, as Escrituras descrevem o Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, não é? Sendo o mais exaltado deles. Lá no livro de Judas, no versículo 9, né, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado, né, o que eu já falei para os irmãos, que o arcanjo Miguel contendeu contra Satanás, com Satanás, a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, né? Então, de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Então, ele possui poder, porém suas ações elas são limitadas, não é? Mas é visto como Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, tá certo? Então, ele possui poder, né, irmãos? Então, também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, ele tem raiva, ele tem desejos, ele tem vontade própria. Uma coisa que nós temos que entender, uma coisa simples, que é falada, que eu escuto falar na igreja, desde a minha bem juventude, quando eu comecei a entender as coisas dentro da igreja, a Bíblia, dentro da Bíblia propriamente dito, é que existem atributos de Deus. Por exemplo, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, não é? O nosso Deus, ele é assim. Agora, tem um detalhe, o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Agora, tem um detalhe aí que a gente precisa observar. O diabo não tem os atributos de Deus. O diabo não sabe o que eu penso, porque é um atributo exclusivo de Deus. Mas ele escuta muito bem o que eu falo. E aí eu quero dizer aos irmãos que o diabo ele tem muitas artimanhas, não é? Senhor Jesus, ele considerava o Satanás como uma pessoa, e por isso ele usou pronomes pessoais para se referir a ele. Próprio Jesus, ele considerava o diabo como uma pessoa. Então nós podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes, não é? Por exemplo, que a Bíblia usa para descrevê-lo. Por exemplo, a Bíblia usa o nome serpente, né? Que se refere, quando a Bíblia chama de serpente, ela se refere à sua sagacidade, à sua astúcia. Então, Satanás ele é mencionado 52 vezes como a palavra Satanás, mencionado 52 vezes, não é? Que é o adversário ou o opositor. Também o inimigo é chamado de diabo. E o termo diabo aparece 35 vezes, não é? É o acusador. Também ele é chamado de maligno. Maligno revela bem o seu caráter. Seu caráter completamente tomado pela maldade. Também o diabo é chamado de dragão vermelho, ou seja, revela a sua ferocidade. Não é? Também é chamado de tentador, ou seja, a sua ação tentadora no campo da mentira e também no campo da imoralidade. Também o diabo é chamado de enganador, não é? De Beelzebu, ou seja, o chefe dos demônios. E de Belial, ou seja, uma pessoa má, uma pessoa sem valor. Tá certo? Então, esses nomes, analisando esses nomes, não precisa contextualizar muita coisa. Nós vamos observar uma natureza cruel, uma natureza perversa, uma natureza destruidora, que é a natureza do adversário que nós estamos lidando. Então, além do Satanás, nós temos também um segundo inimigo, que é a carne, tá certo? E como eu já falei para os irmãos, existem alguns conceitos de carne que estão inseridos na contextualização bíblica, tá
tá certo? A carne como tecido muscular do corpo humano e dos animais, a carne como o corpo humano inteiro, a carne como ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, e a carne segundo a natureza humana pecaminosa. Então, dentre muitas perspectivas da palavra carne da Bíblia, está a expressão concupiscências da carne. E essa expressão ela tem grande relevância. Por exemplo, quando o apóstolo João ele utiliza esse termo concupiscência da carne, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Então, ele se refere a glutonarias, por exemplo, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. Então, a expressão revela que existe critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, tá certo? Então, dentro desse contexto onde o prazer individual ele vai ditar a tendência, não há critério ou norma moral, tá certo? É o egoísmo aí que predomina num grau elevadíssimo. Então, no Novo Testamento, o termo grego é sarx, como eu já falei para os irmãos, que predomina, isto é, carne, não é? É uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. Então, a parte de Deus, não é? Degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, em suas cartas, e aí eu vou citar a carta que o apóstolo Paulo escreveu à região da Galácia, e também a carta aos Colossenses, ele evidencia o que uma natureza dominada pela carne ela é capaz de produzir. Então, a carne se opõe a Deus, né, e aos seus propósitos, pois ela tensiona caminhar de modo independente do Altíssimo, né? Ela impulsiona, ela tendencia a pessoa a fazer isso, né? Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Então ela faz com que o ser humano haja como se ele fosse o próprio Deus, né? A carne ela afasta completamente a pessoa de Deus. E aí nós temos também, queridos, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Então, doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Então, como nós vimos, a expressão carne, ela pode também ser utilizada para se referir ao corpo humano, mas também, biblicamente falando, a natureza pecaminosa. Então, embora a mesma palavra ela possa trazer sentidos diferentes, você observa que é fácil diferenciar e não confundir entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, né? Pois é o que é produzido pela natureza pecaminosa. Então, logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, não é? Ou seja, da natureza pecaminosa. E tantas outras coisas a gente pode falar citando a palavra de Deus, mas as obras da carne são. Aí começa a falar glutonaria, feitiçaria, bebedice, não é? Lascívia, e a Bíblia no final diz e coisas semelhantes a essa. Então é uma tendência da natureza decaída, da natureza adâmica, né? Da natureza que herdou de Adão a tendência ao pecado. Então, o terceiro inimigo ainda é o mundo, né? Que eu falei do diabo, falei da carne, agora eu vou falar do mundo, né? E aí existem, falando da perspectiva da palavra mundo, existem 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Então vamos lá, como é que a gente conhece mundo? O mundo como terra, o mundo como o conjunto das nações que nós conhecemos, o mundo como a raça humana, como o universo, e também o mundo como os que se opõem a Deus. Então, esses aí, ele tem o diabo como chefe, né? E vivem na impiedade, ou seja, ele vive tentando contrariar a todo custo a vontade de Deus. Então, de modo geral,
a Bíblia usa a palavra mundo para descrever grandes realidades. Então, por exemplo, o planeta Terra, onde nós habitamos, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, né? Então, 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo, completamente separada de Cristo, e que se manifesta contrariamente a Deus. Por quê? Porque ela está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então, o apóstolo João, ele classifica em 3 níveis, né? Esse termo mundo, ele é classificado em 3 níveis: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tá certo? Então são as coisas do mundo que estão ali sob a chefia do diabo e vivem completamente em impiedade. Então as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Não existe cristão, irmãos, que esteja isento de viver os efeitos dessa coisa. O que nós temos que fazer, não é estar preparados. Então, primeira coisa, a concupiscência da carne. Então, a concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, né? Todo ato do corpo para fins maléficos, fins imorais. Não é? A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente ou imaginação. Então ela cria desejo pelas coisas pecaminosas, por exemplo, que são oferecidas pela mídia, pela música, não é? Pelos filmes, pela literatura, arte, não é? Para que as pessoas cedam aos desejos carnais. E existe ali a soberba da vida, tá certo? Onde esse nível de vício, ele expressa a autoglorificação do homem no pecado. Então, denotando o seu egoísmo, sua vanglória, seu ateísmo, ou seja, o seu desacreditar de Deus. É o homem da atualidade, não é? Que despreza Deus em oposição deliberada. Eles não fazem mais as coisas escondidas, eles fazem de forma deliberada, se opõem a Deus de forma descarada. Tá certo? Então, são 3 níveis de vícios infames, né, do mundo, que tentam influenciar as pessoas que servem a Deus. E como vencer, então, o mundo, né? Vencer o mundo. Então, existe um sistema carnal que age sob o controle do maligno. Busca esse sistema carnal, ele busca nos remover do caminho que leva para o céu, né, por meio de ideologias que são antibíblicas, estilo de vida que não glorifica a Deus e forma contrária aos valores do Evangelho. Então, para vencer essas investidas, é preciso a gente o quê? Ter uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia. Né, irmãos? É preciso viver plenamente em Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus. Então, sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele. Né? Precisamos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo, porque nós temos uma sublime promessa, né, irmãos? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não posso encerrar ainda a pré-aula sem falar de mais 2 coisas. Então, primeiro eu vou falar o que Deus nos oferece em meio a essa luta. Então, a grande verdade é que Deus, ele nunca abandonará seus filhos, não é? Deus nunca nos abandonará, nem ele tampouco nos deixará só, tá certo? Em meio a tanta inimizade, em meio a tanta tentação, tanta coisa. Então, as batalhas, na verdade, ele já preparou para todos nós equipamentos, não é? Ele nunca nos deixará só em meio às batalhas. E, na verdade, ele já preparou para todos nós equipamentos que podem anular a força de nossos inimigos. Então, para isso, nós precisamos basicamente 2 coisas. Basicamente, que eu digo, eu não estou dizendo que são coisas desprezíveis.
Não, estou dizendo que nós precisamos ter na nossa base duas coisas que eu vou citar aqui. Primeiro, conhecer a armadura. Então, o dicionário ele diz que conhecer é perceber e incorporar algo, né? Ficar sabendo, adquirir informações sobre, não é tomar ou ter consciência de, estar familiarizado com, não é ter ideia bastante exata sobre, experimentar, dar conta de. Então, contra os inimigos espirituais, nós não podemos lutar de qualquer jeito, nem com qualquer arma, nem tampouco usarmos a armadura humana. Então, uma vez que lutamos contra inimigos da esfera espiritual e imaterial, o que nós precisamos? Conhecer as nossas armas espirituais, né? Pois Deus nos supriu com elas e não devemos deixar nenhuma parte dessa armadura fora. Então, alguns estão sendo derrotados. Sabe por que estão sendo derrotados? Porque não tem dado a devida importância a essas armas espirituais. E aí, quem não dá importância às armas espirituais, não pode lutar espiritualmente. Ou seja, são vencidos espiritualmente, são vencidos pelo diabo, são vencidos por Satanás. Então, primeiro, precisamos conhecer a nossa armadura. E aí eu vou fazer uma pergunta, mais uma pergunta ali, típica do Mário Sérgio. Por exemplo, como é que está a leitura anual da Bíblia Sagrada? Será que está lendo ou está naquela conversa? Né? Fazer a leitura cronológica, fazer a leitura... Não, irmão, pega a Bíblia e lê, rapaz. Não é pegar a Bíblia e ler, e examinar as Escrituras. Né, irmão? Lê, mas pastor, lê de qualquer jeito. Não, lê de qualquer jeito não, você lê com os olhos. Quando você lê uma notícia num jornal, ali numa banca de jornal, você aprende ou não aprende a notícia e não sai dizendo depois? Então, por que as pessoas dizem que não aprende a Bíblia? Ô, meu irmão, como eu gosto de recitar a Bíblia. Às vezes eu fico só recitando a Bíblia, com os olhos fechados, recitando a palavra de Deus, lembrando dos salmos. Ó, coisa bonita dizer, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez, Senhor, como as correntes do sul, porque os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo com alegria os seus molhos. Não é, irmão? Coisa maravilhosa. Começa a listar o Apocalipse. Eu, João, companheiro das aflições, estava na ilha chamada Patmos por amor à palavra de Deus, foi arrebatado em espírito. Ô, meu irmão, coisa maravilhosa. Como é que está a leitura da Bíblia Sagrada? Eu já começo a rir, a querer chorar, não é? Como estão as orações, não é, irmãos? Enfim, como estão as consagrações, a nossa participação no louvor da igreja, como nós estamos dando valor às coisas de Deus. Então precisamos conhecer a armadura. Como vamos vencer se nós não conhecemos a armadura, não conhecemos a palavra, não conhecemos, nunca oramos, não conhecemos nem Deus ainda, não sabemos nem quem é Deus, né, irmãos? Não sabemos nem que Jesus é o Filho de Deus e quais os efeitos, as consequências disso. Segundo, além de conhecer a armadura, nós precisamos revestir-se da armadura. Então, segundo o dicionário, revestir significa vestir mais uma vez, não é? Ou seja, vestir de novo, cobrir com adornos, né? Recobrir, tornar firme, estável e resistente, né? Algo que lhe aplicando um revestimento para enfrentar uma situação adversa, ou seja, armar-se. Então, do grego a palavra revestir, enduó, não é? Quer dizer entrar em uma roupa, ou vestir duas vezes, revestir, e vestir duas vezes. Então, a palavra deixada pelo apóstolo Paulo a este revestimento segue para estar firme, né? De onde vem a palavra estemi, que significa ficar de pé, não é? Tornar firme, fixar,
manter-se no lugar, permanecer imóvel, continuar seguro, ileso, permanecer preparado, ter uma mente firme, alguém que não hesita, alguém que não desiste. Então, dessa maneira, se nós permanecermos assim, nós vamos vencer, em nome de Jesus, as astutas ciladas do diabo. E aí a segunda coisa, né, para eu terminar, primeiro eu falei, a segunda é como nós podemos vencer os nossos inimigos. Então, primeiro, precisamos conhecer e nos revestir. Segundo, como podemos vencer. E aí eu vou dizer, vivendo em sujeição e comunhão com Deus. Então, a ordem do verbo sujeitai-vos, existe uma ação passiva, né, a qual aplica alinhar-se sobre a autoridade de alguém. Então, viver sobre a autoridade de alguém, que é um desafio da vida atual. As pessoas não querem mais se submeter a autoridades. É comum a gente ouvir agora, eu que sou pastor de igreja, é comum a gente ouvir, não, para que falar isso para o pastor? Para que tem que, né? Para que tem que obedecer? Uma vez eu entrei numa reunião de um departamento da igreja, alguns anos atrás, e o líder do departamento bateu no outro de forma provocativa para mim e disse, por que ele tem que saber tudo? Porque é o pastor, rapaz, porque é a pessoa que Deus constituiu sobre você. Então, sujeitai-vos, não é, irmãos? É alinhar-se sobre a autoridade de alguém. Então, para se manter firme diante do diabo, da carne, do mundo, nós precisamos estar prostrados diante de Deus. Lembrando que contra o diabo nós não temos força, nós precisamos de Deus. Então, a única maneira eficaz de resistirmos às armaduras do diabo, assim como aos desejos e paixões da nossa própria carne, é nos rendendo, irmãos, incondicionalmente ao Senhor, em plena devoção, em todas as nossas áreas estarem diante de Deus. Então, esta segunda ordem, chegai-vos a Deus, de Tiago, capítulo 4, versículo 8, a parte A, então indica uma ação ativa dos crentes. Então, é uma atitude que ela vai resultar na reciprocidade de Deus. Ou seja, quando nós nos chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Tá certo? Glória a Deus por isso. Também vivendo em santidade e humildade. Então, a santificação, eu falei agora há pouco tempo atrás, da regeneração, que era algo imediato, não é? A santificação é algo gradativo, que começa quando o crente aceita Jesus e só vai terminar depois que Jesus voltar. Então, a santificação, ela ocorre no ato da salvação, quando fomos purificados pelo poder da palavra, ou seja, quando aceitamos Jesus. Então, por isso o Senhor espera que de todo cristão a purificação pessoal e progressiva, ou seja, uma prática constante, não é? Jesus, ele dignificou a humanidade nos seus ensinos. Tiago e Pedro, ele afirmam que o resultado da humilhação presente é exaltação futura. Então, Tiago 4:10, ele diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E 1 Pedro 5:6 vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Né? Então, segundo passo é viver em santidade e humildade. Terceiro, viver no poder de Deus. Então, enquanto estivermos no mundo, não teremos trégua. Enquanto estivermos aqui, não haverá trégua na luta contra os nossos adversários. Então, como a batalha não é contínua, a nossa capacitação para vencer também, ela deve ser contínua. Então, nós precisamos diariamente do poder do Espírito Santo para nós prevalecermos as hostes da maldade. Então, o cristão, ele jamais poderá, olha o que eu estou usando aqui, né? O termo que eu estou usando, ele jamais poderá prevalecer contra Satanás, não é? Contra o poder de Satanás, da carne e do mundo, se não tiver o poder de Deus. Então, sabendo disso, Jesus delegou aos apóstolos o poder de expulsar demônios, não é? Também, na ocasião em que o mestre ordenou que outros 70 fossem expulsar demônios, também conferiu poder para eles.
Então, sobre a necessidade do poder para vencer ataques, o apóstolo Paulo ele exortou os crentes de Éfeso, dizendo: fortalecei-vos no poder para vencer os ataques. Não é? Então, o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lá em Efésios capítulo 6, versículos de número 10 e 11. Também, queridos, vivendo em constante oração. Então, a luta contra nossos inimigos é uma realidade cotidiana. E nessa batalha não existe cessar-fogo, de modo que a recomendação apostólica para nós é que depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não é? Depois das vitórias alcançadas, não devemos baixar as armas. Visto que não existe momento mais vulnerável na vida do cristão quando depois de uma grande conquista. É naquele momento onde há aquela fase de relaxamento. E uma forma de evitar essa vulnerabilidade é o crente se fortalecer através da oração. De modo que não podemos vencer essa guerra com nossa própria capacidade. Glória a Deus. Que lição, irmão. Que lição. Então o apóstolo Pedro aqui, ele nos adverte a respeito do plano do inimigo para nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossa vida. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo ao céu. Irmãos, isso é muito sério. A ação diabólica ela é feita mediante ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, as suas sutilezas, nós precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo e preparados, e fortalecidos em Deus. Então, apesar desses ataques, dos ataques terríveis de Satanás, de nossa natureza pecaminosa e do mundo, nós podemos confiar na palavra de nosso Deus, que nos assegura vitória. Tá certo? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa nova criatura, ela recebe de Deus a oportunidade de, através dele, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencer o mundo. Não é, irmãos? Vencer o mundo. Glória a Deus. Queridos, que lição tremenda, né? Que lição atual e que lição digna de ser estudada por todos nós. Deus abençoe vocês. Todos vocês tenham uma excelente aula na escola dominical. Lembre dos professores, estude mais um pouco a lição, se dedique, escute a pré-aula algumas vezes, se possível outras pré-aulas, outras referências. Mas quando for dar aula, demonstre para os seus alunos que você estudou a lição. Tem uma maneira que algumas pessoas utilizam para dar a lição, lê aí o primeiro tópico para eu comentar. Não, isso é coisa de quem não estudou a lição. O professor ele tem que estar com a lição na mente. E ele tem que fazer menção ao que o aluno tem na mão. Tá certo? Mas é ele fazer menção, é ele mostrar que tem domínio sobre o material e que o aluno vai encontrar a referência do que ele está falando ali. E da parte do aluno é estudar também, se dedicar, estudar a lição, anote suas dúvidas, seus questionamentos, suas colocações e faça em termo oportuno, quando tiver oportunidade na aula, quando se encaixar. Também convidem outros para ir à escola dominical, que é a maior escola do mundo e com certeza quem faz parte da escola dominical tem uma intimidade maravilhosa com Deus através do conhecimento da sua palavra. Deus abençoe, queridos, uma excelente aula a todos e se Jesus não voltar, a próxima semana eu retorno comentando a lição de número 6. Paz do Senhor, queridos, mais uma vez um forte abraço em nome de Jesus.